Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Sejam bem-vindos ao canal. Já deixem o seu like, se inscrevam, depois comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. O tema de hoje é um tema particular. Eu vou falar sobre propósito, sobre missão. Eu vou abordar da parte holística, espiritual e também da astrologia, né? Já que eu sou astróloga e também terapeuta. Muitas pessoas vêm até mim buscando entender o seu propósito, a sua missão de vida. Existem pessoas que estão há muito tempo num relacionamento, num trabalho, numa carreira, e elas sentem que existe algo a mais. Elas sentem que elas têm que buscar algo a mais. Muitas pessoas vão buscar dentro da religião, dentro da espiritualidade, esse sentido maior para a vida. Só que propósito, deixa eu pegar aqui. O significado da palavra propósito, ela vem do latim proponere. O pro significa à frente e o ponere colocar. Ou seja, propósito significa colocar à frente, expor à vista. O propósito, ele é o motivo pela qual você tem uma grande vontade de alcançar um objetivo. Na nossa vida, no mundo que a gente vive, a sociedade diz que temos que crescer, estudar, fazer uma faculdade. A nossa mãe, o nosso pai fala que a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, criar uma família, ter filhos, se aposentar e morrer. E é quando a gente chega lá no fim, lá quando a gente se aposentar, que a gente vai ser feliz. E eu acredito, né, eu como terapeuta holística, que não é assim, né? Eu tenho 26 anos e desde muito pequena eu era muito questionadora sobre isso. Eu não entendia por que eu tenho que esperar me aposentar, trabalhar minha vida inteira num emprego que não faz sentido pra mim, pra então eu ser feliz, pra então eu ter estabilidade, pra então eu ter segurança. Isso nunca entrou na minha cabeça, acredito que eu já vim com uma programação diferente. Então, hoje quando as pessoas me vêm perguntando qual que é o meu propósito, o que eu posso servir, qual que é a minha missão, a gente sempre vai falar do autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu sei para onde eu vou, eu tenho meu senso de propósito, eu tenho autoconfiança em mim, eu vou vender fruta na feira, mas é o meu propósito, eu sei que eu tô ali, eu sei que eu devo estar ali. E existem inúmeras ferramentas que a gente pode buscar o nosso propósito, a nossa missão de vida. Eu comecei com o processo de autoconhecimento, comecei meditando, comecei também com algumas ferramentas muito interessantes, que é o Ikigai. O Ikigai, ele é uma filosofia, né, japonesa, é uma ferramenta para você identificar sua missão de vida e o seu propósito, né? Eles falam que é a razão de viver, quando a gente entende, quando a gente realmente encontra, né, o nosso Ikigai, que é o centro. E aí eles dizem, os japoneses, que é o nosso Ikigai é o motivo que faz a gente acordar todos os dias. Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê que eles buscam mesclar um todo. Eles falam sobre as nossas paixões, o que a gente ama, do que o mundo precisa, as nossas vocações profissionais e também no que a gente é bom. Quando a gente olha de primeira essa imagem, a gente não sabe responder isso. Então, apesar de ter todas essas ferramentas, eu, particularmente, ainda não consegui encontrar essas respostas. Foi dentro da astrologia que eu consegui compreender um pouquinho mais e ter as respostas para isso. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre as casas. As casas da mandala astrológicas, elas são áreas da nossa vida. Então a gente vai além só da profissão e da carreira, a gente vai sobre as nossas emoções, o nosso passado, a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos. Então foi dentro da astrologia que eu comecei a buscar respostas para essas perguntas. Então, eu associei, eu estudei, eu fiz uma análise no que eu posso observar, tanto no mapa dos meus clientes, ou você aí que tem a sua mandala, já se consultou com um astrólogo, as respostas para esses pontos específicos que o Ikigai diz dentro do nosso mapa. Eu vou começar falando sobre em que você é bom. Aqui ele fala, né, no que você é bom, quais são os seus talentos.
Dentro da mandala astrológica, eu vou observar no mapa do meu cliente qual que é o seu ascendente. Sempre vou começar pelo ascendente. Ele representa a casa 1, representa o meu corpo físico, representa o como eu me projeto para o mundo. Automaticamente, eu tenho todos os talentos daquele ascendente. Por mais que eu tenha um sol no signo de Gêmeos, se eu tenho um ascendente em Câncer, eu tenho as ferramentas, os talentos, eu sou muito boa em ser canceriana, eu vou me projetar no mundo de maneira canceriana. Isso faz com que sejam os meus talentos pessoais. Eu vou olhar também o sol. O sol é o meu signo solar, aquilo que eu me identifico. A pessoa que diz eu sou do signo de Capricórnio, quando ela nasceu, o Sol estava passando pela constelação de Capricórnio, então ela se identifica com aquilo ali. Se ela traz uma identificação, significa que essa identificação vai trazer qualidades para ela e vai mostrar, olha, você é muito boa em ser capricorniana, você é muito bom em ser geminiano, em ser pisciano. Também revela os seus talentos aqui. E também o seu Mercúrio. O Mercúrio, ele é um planeta que fala muito sobre como que funciona a nossa mente, como que a gente compreende, a gente forma as ideias, como a gente fala, como a gente se comunica. Então, o Mercúrio também são os meus talentos, o que eu posso vender, no que eu sou bom, o que eu gosto de ouvir, de aprender, como que eu era na escola, as matérias que eu era muito bom na escola também. Então, para responder esse pilar aqui, no que você é bom, né, e também um pouco da paixão, seria o Sol, o seu ascendente e o seu Mercúrio. Agora, o que você ama? Né? O que você ama também, fala muito sobre a paixão, o que você gosta. Dentro do mapa, a gente tem a Vênus. E a Vênus, a Lua e a casa 5. A Vênus, ele é um planeta que vai falar muito sobre os seus valores pessoais. O que eu valorizo, aquilo que é importante para mim. Se você tem uma Vênus no signo de Gêmeos, é muito importante a comunicação. E isso vai ser em todas as relações. Então, tanto profissionais, tanto de amizade, tanto dentro do relacionamento, eu preciso conversar. A Vênus no signo de ar, de um elemento ar, precisa de comunicação. De terra, um Capricórnio, uma Vênus em Capricórnio, uma Vênus em Virgem, uma Vênus em Touro, é o compromisso, é a seriedade. É aquilo que eu combinei com você, aquilo que tá combinado é muito importante para mim. Então, o que você ama, muitas vezes é aquilo que você valoriza também, aquilo que você vai gostar de investir o seu dinheiro também, né? Então, uma Vênus em Peixes vai valorizar os valores piscianos, os valores da bondade, da compaixão. Ela vai usar também o dinheiro dela dessa maneira. E a Lua, ela nutre o nosso lado emocional. Então, aquilo que eu me nutro, que é só pra mim. Então, quando eu ajudo alguém, quando uma Lua em Peixes ajuda alguém, que Peixes é um signo que fala de empatia, que fala da espiritualidade, que fala de conexão com o próximo. Quando uma pessoa dessa energia, dessa natureza, com uma lua ou até um sol ou uma Vênus em Peixes, ajuda o outro, acolhe, ouve, ela sente que ela tá no lugar dela, ela tem um sentimento de propósito, ela fala, nossa, como eu amo isso, como eu amo ouvir, como eu amo ajudar. E aí você já descobre, né, o que você ama. Você ama ajudar. A Vênus também é muito importante pra gente poder ver como vamos trabalhar, como a gente conquista, como a gente pode gerar recursos, gerar dinheiro também. Então, se é uma Vênus em água, peixes, a gente também pode entender que é uma pessoa muito artística. E é muito importante saber disso. E a casa 5, que a casa 5 representa, né, a nossa infância, o nosso passado, a nossa autoestima também, os nossos filhos, e a casa que a gente se diverte. É a casa representante de Leão, né? Então fala quando a gente se diverte, né? A gente não tem compromisso, a gente só quer se divertir. Então o signo que a gente tá ali mostra também as coisas que a gente ama, que a gente gosta de fazer, que a gente gosta de graça. Quando a gente vai falar do que o mundo precisa, aí a gente já tá falando de uma visão maior. Eu vou olhar dentro do mapa da pessoa as casas de terra, vou olhar já a energia sobre trabalho, que são as casas 2, 6 e 10, mas principalmente eu vou olhar a casa 9 e a casa 11, porque a casa 9 é uma casa que fala da nossa espiritualidade, ela fala de uma visão maior, a minha mente se expande, eu tenho uma mente superior quando eu falo dessa casa 9, então eu vou olhar qual que é a energia que eu tenho ali, como que eu consigo acessar essa energia de casa 9, define pelo signo que eu tenho ali. E também a casa 11. Por quê? Porque a casa 11, ela vai falar, ela tá quase no final da mandala. A gente entende que a roda, ela tem o início da jornada e ela finaliza e encerra. O círculo é infinito. Então, na casa 11, a gente tá quase no fim de algo.
Significa que a gente já passou da nossa missão profissional, a gente já entregou projetos profissionais, a gente já trabalhou, e é na casa 11 que a gente já é um senhor, a gente já é mais velho, a gente não quer saber de nada, a gente está mais tranquilo, a gente está mais em coletivos, em grupos, a gente ajuda os nossos amigos. Então eu vou olhar também isso, e o planeta Urano, que é regente dessa casa 11. E aí, quando eu venho na profissão, vocação, e pelo que você pode ser pago, aí eu vou estudar mais a fundo as casas de terra, que é a casa 2, a casa 6 e a casa 10. A casa 2 vai falar quais são os meus talentos naturais para conseguir dinheiro mesmo. A casa 2, como ela vem logo depois da casa 1, fala assim: meu ascendente, meus talentos naturais para viver, para sobreviver. E aí é na casa 2 que eu vou trabalhar, vou conquistar. Antigamente não existia trabalho, antigamente o homem, ele plantava a comida dele. Então, quais são os meus talentos para eu plantar o meu sustento? É o signo que a gente tem na casa 2. E aí na casa 6, que é o meu dia a dia, a minha profissão. Como eu preciso me sentir? Como que eu preciso estar conectada no meu dia a dia mesmo, na minha rotina, aquilo que faz sentido eu acordar todos os dias. Será que eu estou conectado com o signo que eu tenho nessa casa 6? E aí na casa 10, que é a casa da carreira, né? A gente fala que a casa 10 é a nossa missão na Terra mesmo, né? A gente tem toda uma missão espiritual, mas assim, para realizar aqui na matéria, a gente tem que andar todas essas casas, a gente vai em direção à casa 10. Se vocês observarem, a casa 10 é o ponto mais alto da mandala, significa que a gente está sempre apontando para essa energia. Só que antes disso, a gente tem que passar por todas as outras. E aí o Ikigai, ele tem essa filosofia, né? Só que as respostas, além dessas casas que eu passei para você, existem alguns pontos chaves. Primeiro é a casa 12. A casa 12 é a nossa espiritualidade. É ali que a gente se descobre. Ali é a casa do autoconhecimento. Muitas vezes o processo de autoconhecimento vem do que você possa viver de um trânsito de casa 12. E também eu vou olhar os nodos nortes, né? O nodo norte e o nodo sul. Os nodos lunares são pontos no mapa que vão falar assim... o nodo sul sempre vai falar de algo que eu carrego. Algo espiritual, algo de outras vidas. Quais são os talentos, o que eu vivi em outras experiências em que eu não completei e que nessa vida eu preciso me direcionar. Normalmente, os nodos, eles estão em signos opostos e complementares. E eles caem em casas separadas. Então, se numa vida passada você tem o nodo sul de casa 4, você viveu muitos assuntos do lar, você viveu muitos assuntos da família, do cuidado dos filhos, você provavelmente não trabalhou. E aí agora você tem o nodo norte na casa 10. Então, além de você viver toda essa experiência da sua mandala, a sua missão de alma, a sua missão de vida é se conectar com essa energia de casa 10, que é carreira, que é trabalho, construir algo grande, né? Então, quando a questão é propósito, missão, o nosso mapa inteiro é o nosso propósito. A nossa missão mesmo é viver tudo isso. É viver os amores, é viver as desilusões, as transformações. Por isso que todos os anos a gente faz aniversário, a gente renasce, a gente morre, renasce, tudo isso em uma vida só. E um bônus, né, uma dica extra, é sempre olhar o Saturno. Porque o Saturno, ele vai falar sempre do nosso desafio na matéria. O signo que a gente tem o nosso Saturno vai falar assim, olha, esse é o seu maior desafio durante toda a sua vida. Trabalhe ele com constância, com disciplina, com seriedade, que todo o resto vai fluir. Hoje eu sou terapeuta holística, hoje eu sou astróloga, hoje eu encontrei essa ferramenta, mas eu trabalhei 8 anos como bancária, trabalhei no maior banco da América Latina. E depois que eu tive filhos, eu estava num processo de descoberta, de querer saber o meu propósito, de querer saber a minha missão. E antes mesmo de eu conhecer a astrologia, eu já sabia o que eu gostava de pintar. Mas nunca fui de pintar quadros e mandalas, eu gostava de maquiagem. Então tive uma experiência profissional de um ano e meio como maquiadora, fazia atendimentos a domicílio, mas ainda faltava algo a mais. Eu sentia que dentro de mim eu queria algo a mais. E aí quando eu estudei no meu mapa, eu vi que existe um senso maior de servir, de ajudar, de usar a minha natureza intuitiva, de gostar de pintar, de ser criativa, mas que eu posso ajudar mais pessoas.
Acho que o meu objetivo hoje é ajudar muitas pessoas a ensinar, é falar para elas, olha, vocês podem se descobrir de diversas maneiras, mas eu sei que a astrologia foi um grande guia para mim. E hoje sou terapeuta, hoje eu atendo profissionalmente, faço reiki, aqui na clínica a gente faz reiki, a gente tem os atendimentos à distância com os pêndulos, a gente trabalha com os florais, né? Eu estou num processo de cura e ajudando o outro, curando o outro. E além disso, ajudo eles através da astrologia, que é um conhecimento que eu trago de outras vidas. E eu sempre falo para a pessoa, olha, no dia que você fizer seu mapa com um astrólogo que entende essa linguagem de alma, grandes chances de diversas portas desbloquearem na sua vida, assim como foi comigo. E essa é a minha maior missão, esse é o meu maior propósito. O meu servir é todos os dias. Bom, se você nunca fez o seu mapa, você pode procurar em diversos sites, tem o astro.com, o Astrolink, são sites gratuitos, ou se quiser uma consulta, fica aqui embaixo as minhas redes sociais, o meu WhatsApp, podem mandar mensagem. Comentem aqui se esse vídeo ajudou você. Muito obrigada por assistirem e até mais.